Honestamente, eu nunca fui muito fã do estilo combate por turno. Eu, na verdade, sempre achei eles bem chatos. Não me entenda mal, eu até jogava jogos como Pokémon quando eu era criança, mas eu nunca tinha pegado um de RPG de verdade, como um Final Fantasy, um Dragon Quest da vida, pra realmente jogar, pois eles são horas e mais horas de puro combate por turno e eu achava um saco. Eu achava eles tediosos, demorados e muito fáceis. Você não tinha realmente uma estratégia ali, então eu só achava um jogo chato. Era demorado, você ficava horas e mais horas só vendo um bonequinho batendo nos outros. Você não tinha uma estratégia real. O jogo não era divertido no combate. Mas, de certa forma, sempre tinha uma franquia nesse estilo que me chamava muita atenção. Essa franquia é a franquia Shin Megami Tensei. E nela me mostrou como que eu tinha um enorme preconceito e como eu estava extremamente errado com esse estilo de combate, pois o combate de Shin Megami Tensei, da série no geral, é um dos melhores combates que eu já vi, não só de RPGs por turno, mas como jogos no geral. Principalmente se tratando sobre o seu terceiro título principal, Shin Megami Tensei 3 Nocturne, Atlus conseguiu aprimorar esse jogo num nível tão grande que ele não só se tornou um dos melhores jogos do PlayStation 2, mas como um dos melhores de RPG que existem até hoje. Mas primeiro devemos esclarecer algumas coisas, como o que é Shin Megami Tensei, como que a franquia começou, o que é esse jogo estranho que você tanto fala, que eu nunca nem ouvi falar na minha vida. Então, vamos lá. Para iniciar, ela não teve início como Shin Megami Tensei propriamente dito, mas sim começou no jogo digital da Every Story, Megami Tensei, que foi uma adaptação de uma novel de mesmo nome, lançada e escrita por Aya Nishitani. Nela conta a história de Nakajima, um jovem garoto muito inteligente que acabou conseguindo ter o poder de invocar demônios através de um programa de computador. O autor meio que usou do medo que o mundo tinha com a era da computação e a internet que estava para chegar como base para sua trama. É uma história muito interessante mesmo, séria, é muito boa, super recomendo. Voltando para o jogo, ele tem uma gameplay estilo Dungeon Crawler, que são aqueles jogos onde você explora uma dungeon em primeira pessoa, bem pique Kingsfield mesmo. Só que o grande diferencial para sua época é que ele possuía uma mecânica tão revolucionária que não só inspirou o resto da franquia, como várias outras franquias, que é a mecânica de dialogar e recrutar demônios para sua party. Sim, bem estilo Pokémon mesmo, só que Pokémon que se inspirou nesse jogo. Mas algo único da franquia ainda é a fusão de demônios. Como a nova é bem inspirada em Neverman, alguns de seus conceitos acabaram indo parar no jogo também. Ele até teve uma sequência, mas a Atlus decidiu dar uma renovada. Então, enfim, viria Shin Megami Tensei. E aí sim a franquia se desenvolveu bem, se tornando uma das poucas séries de RPG da época que conseguiu se manter viva até hoje. A série gira em torno principalmente sobre as ideologias Law, Chaos e Neutral. Law é basicamente a segurança máxima, onde todos obedecem uma entidade ou sistema sem questionamento, porém isso a custo do livre-arbítrio. Tem como principal representante aquele que não se pode falar o nome. Chaos é a liberdade total, onde não tem nenhum tipo de controle. No entanto, o mundo será governado pelos fortes e os fracos serão aniquilados. Tem como principal representante o Lucifer. E Neutral é o que tenta pegar o melhor dos dois e coloca a esperança na própria humanidade. No entanto, se vai fazer isso, vai acabar trazendo a morte dos próprios humanos por eles mesmos. E isso é um tema tão foda e complexo que com certeza merece seu vídeo próprio. Mas isso acaba nos levando até o Shin Megami Tensei 3 Nocturne e boy, que jogo foda. When I was young, boy.
região. Meu Deus, como eu amo essa intro, cara. Top 10 intros fodas dos jogos, for sure. Mas bem, voltando ao assunto do vídeo, as dungeons continuam uma experiência assustadora e confusa, criando aquela sensação de uma atmosfera estranha, de que tem algo errado naquele lugar. Bem como se fosse um jogo de terror barra survival horror mesmo. Fora que o Nocturne é um dos poucos jogos que usa a estética de cenário liminar. E isso muito antes das backrooms virarem modinha. Outra coisa que aprecio muito é em como ele não usa de cenários cheios de sangue e gore para criar essa sensação mais opressiva. Tem apenas uma área no jogo inteiro que usa desse artifício gráfico para dar tensão no jogador, o que mostra que a equipe fez um ótimo trabalho em passar essa atmosfera pro Nocturne, que é talvez a coisa que eu mais gosto nesse jogo, para ser bem sincero. Cada lugar nesse jogo tem uma característica única e própria e carrega bem o clima do jogo. Desde lugares que antes eram muito usados por pessoas, como hospitais e metrôs, e agora completamente vazios, sem ninguém, causando um certo desconforto, o conceito de espaço liminar novamente, mas também áreas completamente surrealistas que desafiam qualquer lei de física que chegam até ser meio difícil de descrever. Quero citar duas áreas em particular. Uma é o hotel que mistura esses dois conceitos, misturando tanto espaço liminar com suas ilusões de ótica e horror psicológico. Inclusive é nessa área que tem uma das melhores arenas de boss do jogo todo, e também o famigerado Mo, que mais pra frente eu comento sobre ele. E também Ikebukuro, que é uma área bem legal e normal até. E inclusive é nela que ocorre a primeira luta contra o Dante barra Raidou. Sim, o mesmo protagonista de Devil May Cry. Nice meeting you, kid. Don't take this too personal. E o Dante é legal e tudo mais, mas o Raidou ainda é bem mais foda pra mim. Mas o real motivo de eu estar citando essa área é por causa do elevador que fica no meio dela. Cara, você fica, na moral, papo de 2 minutos só subir no elevador. É bem bizarro isso.
E o mais engraçado disso é que quando você finalmente chega no topo, existe uma brecha num canto assim que quase ninguém dá muita atenção, que se você chegar perto aparece a opção de pular. Sim, se jogar de um prédio. Meu sonho aí. Mas se me perguntarem qual a minha área preferida do Nocturne, eu diria que é o Labirinto de Amala. A área mais infame desse jogo, justamente por ser a mais difícil, e bem pra masoquista mesmo. Inclusive é nela que ocorre a segunda luta contra o Dante ou o Raidou. É aqui onde o filho chora e a mãe não vê. É um puta labirinto cheio de armadilhas e buchitagens como os na série, como o chão que te dá dano, portais que te pegam enquanto você tá andando em um local, e até portais que podem te levar a lugares diferentes dependendo da fase que a lua estiver. Fora que nela tem os demônios mais fortes e agressivos, e também alguns dos melhores e mais difíceis bosses do jogo também. Porém, ela não chega a ser um setor Eridanos do Strange Journey, por exemplo, que é uma área imensa, cheio de áreas secretas e caminhos, e quanto mais você explora, mais a área vai se expandindo e, nossa senhora, essa área dá pesadelos em qualquer um. E sim, eu vou fazer vídeo sobre Strange Journey um dia. Mas de nada adiantaria ter toda essa atmosfera foda se a gameplay não casasse também, não é mesmo? E é aí que entramos na área de combate do Nocturne, o verdadeiro brilho desse jogo. Pra começar, uma das coisas que mais gosto nesses jogos é a possibilidade de conversar com os demônios. Cada um mais estranho e único que o outro, graças ao nosso Lord Kazuma Kiryu, Kaneko, que também é o diretor do jogo e é um dos caras mais influentes da Atlus, e o responsável por ilustrar boa parte dos demônios, protagonistas, personagens e ambientações da série. O cara é foda demais. Cada demônio tem personalidade própria. Sério, a franquia tem muitos dos meus visuais favoritos de seres de mitos, desde deuses como Thor e Odin, até contos famosos como a Pixie e o Jack Frost. E pago muito pau para os visuais, não só são inspirados, como carrega muita identidade própria, como o Metatron, que na Bíblia é retratado como a voz de Deus, mas em Shin Megami Tensei ele é transformado num robô, pois tal como ele apenas segue as ordens sem questionar. Isso é muito foda, na moral, e é muito superior se comparado a outras franquias que fazem o mesmo, não é mesmo, Fate? E os diálogos que esse jogo tem são verdadeiramente hilários. Os demônios flertando entre si, ou a cena dos manequins invocando Mara. Sério, eu amo o humor Atlus, velho, na moral. And if Mara really is that magnificent, then hurry up and whip him out already! Clearly you two are first-timers. Do you not know that summoning is a consummate act of patience? Besides, Mara is... how should I say? A fickle demon. Were we to rouse him prematurely, he would not be able to come to us at full strength. Stop beating around the bush and answer us! We're done being jerked around by the bad guys, so will you summon our mean green pounding machine or not? Guy on the right is right, Mr. Baphomet. We need the demonic hookups, yo! Hey, you! Half-naked demon dude! Back us up, bro! Tell Goatface here to summon Mara and give us a ride on the gravy train! See? 3 against 1! Now hurry up and get this Mara party started! Don't say I didn't warn you. Fora que dessa vez alguns dos seus próprios demônios podem intervir na conversa para te ajudar ou não a conseguir o que você quer. Outra mecânica interessante é a da estrela Kagutsuchi, que funciona igual às luas dos outros jogos. Ela torna os inimigos mais sanguinários, porém os deixa mais burros. Igual aos fãs de Re que pedem remake do Resident Evil 1 não ironicamente. Sério, velho, vocês são muito burros. E é justamente nesses momentos que é a melhor oportunidade para chamar demônios para sua party, visto que eles estão
mais sanguinários, mais debilitados mentalmente, mais fora de si, né? Mas não se esqueça, o SMT3 Nocturne ainda é um jogo muito brutal e muito difícil, então qualquer negociação errada pode acabar em morte. E se a gente for falar de combate mesmo em si, ele foi muito mais aprofundado se comparado aos outros Megaten que vieram antes dele. Megaten, pra quem não sabe, é a gíria que os fãs da série usam. Agora acrescentaram o sistema de Press Turn, que faz com que ao acertar a fraqueza de um inimigo você ganhe um turno extra. Sim, web de Persona, isso começou aqui. Deixem de ser cabaço e joguem os outros jogos da franquia, por favor. E esse sistema é tão bom, mas tão bom, que ele transborda para praticamente todos os jogos que vieram depois do Nocturne. Ele é simplesmente divertido demais, cara. Ele não é preso em animações longas como um Final Fantasy da vida, e é simplesmente rápido, dinâmico, mas mesmo assim muito estratégico, cara. É simplesmente perfeito. Como o jogo é bem difícil, essa mecânica se torna ainda melhor, porque agora você tem que usar bastante estratégia em cada turno. Cada ação que você faz tem um peso na gameplay, cada crítico que você dá um pulo junto, cara, é perfeito, velho, na moral. E falando sobre a dificuldade, qualquer inimigo pode acabar com a sua party inteira, principalmente no endgame. Você pode se preparar muito para sair do ponto A para o ponto B, mas você não tem certeza se vai conseguir chegar até lá. Principalmente bem, você pode chegar lá todo fodido, todo acabado, com vários membros da sua party mortos e por aí vai. Isso casa tão bem com a atmosfera do jogo que é simplesmente uma parte indispensável dele. E eu gosto muito disso porque, ao contrário dos outros de RPG, ele não vai ficando mais fácil conforme o jogo vai passando. Você não chega no final do jogo só apertando o botão, spamando magia forte e acabando com todos os inimigos. Não, você ainda tem estratégia, você ainda tem que pensar para lutar. Isso é algo que eu acho que qualquer jogo deveria ser assim, não deixar ser automático, sabe? Você ter que pensar ainda, mesmo no final do jogo, sabe? Mesmo com sua party toda forte, cheio de demônios fortes, cheio de magia forte, você ainda tem que parar e pensar, não só sair spamando magia forte, sabe? Isso é muito foda. Já aproveitando aqui o gancho sobre a gameplay, eu gostaria de falar sobre as Magatamas. Elas basicamente são as builds do jogo. Elas são as essências dos demônios que, ao serem ingeridas, dão status diferentes para o jogador. Como uma dá mais força e HP e outra dá mais velocidade e magia, por exemplo. Fora que elas adicionam novas fraquezas e resistências e também dão novas skills para o DM Thing. Isso é muito legal, é bem divertido ficar buildando o seu personagem para pegar as skills mais fortes e pá. É um sistema que eu gosto bastante e gostaria de citá-lo aqui. E não teria como falar da gameplay sem deixar o melhor de lado, né? Os bosses desse jogo são espetaculares, cara. E cada boss está lá como um teste de aprendizado, mas que também ensina muito. O famigerado matador, vulgo trava-zap do jogo, ele é praticamente impossível de se vencer de primeira, ainda mais jogando errado. Ele é um teste para ver se o jogador está aprendendo com o jogo, onde você deve usar buffs e debuffs para conseguir vencer. Outro boss que gostaria de mencionar seria o Grimekala. Para todos que conhecem a franquia, sabe que esse bicho repele ataques físicos, o que faz com que quem tiver uma build muito física e com pouca magia se ferre muito para vencer dele. Tem outro que é muito interessante também, onde ele faz cosplay de Naruto e cria vários clones de si mesmo. Se você acertar o errado, tu perde todos os seus turnos. À primeira vista isso é muito imoral, né? Mas se você for com a lua cheia, a luz da Kagutsuchi vai refletir apenas no verdadeiro. Cara, isso é um detalhe muito foda, te facilita muito, te faz prestar atenção nos detalhes, nos bosses, e te ensina também que a Kagutsuchi, a luz, não é meramente algo estético, ela interfere sim na gameplay, no combate e tudo mais. Mas bem, nem tudo são flores, né?
existe o famigerado Moth, que ele fica spamando Dragon Eye o tempo todo e fica cada vez mais ganhando turnos e mais turnos. Isso nunca acaba e ele só fica spamando isso até você morrer e acabou. É boss bem merda, bem quebrado mesmo. Ainda bem que eles consertaram isso no HD Remaster. Mas bem, isso mostra o quanto de cuidados devs tiveram a fazer esse jogo. Nenhum inimigo ou boss está lá só para ser difícil, eles estão lá para te ensinar mais sobre o jogo, e isso é algo particularmente que eu acho bem incrível mesmo. Mas se tem uma coisa que eu pago pau mesmo para esse jogo, é pra trilha sonora. Compostas pelo lendário Shoji Meguro, que também fez as famosas OSTs de Persona, que de fato são muito boas. Ele também compôs as OSTs desse jogo. E sendo bem honesto, eu acho esse um dos melhores trabalhos que ele já fez até hoje, junto com Digital Devil Saga e Persona 4. Pro Nocturne, o Meguro usou um programa de som. Cara, aqui é uma palhinha de algumas das OSTs de combate que tem nesse jogo. Que faz as partes cantadas serem praticamente impossíveis de se decifrarem. Isso é uma característica tão foda e combina tão bem com o jogo que, meu Deus, cara, ele acertou em cheio. Tem gente que discute até hoje as traduções das músicas desse jogo e comumente cantam errado, como o famoso One More God Rejected, que é até meme, na verdade seria War Broke Out in Heaven. A única coisa paia das OST desse jogo é que elas são muito comprimidas, então fazem parecer que tá sendo cantadas dentro de um banheiro, sabe? Tipo, é algo bem paia e que o remaster nem corrigiu. Puta que pariu, Atlus. Shin Megami Tensei 3, o Dark Souls dos JRPG. Claro que isso é só uma piada, mas verdadeiramente esse jogo possui uma dificuldade realmente alta, principalmente se tu for jogar no hardware, onde você tem que ser bem masoquista para querer jogar nesse modo. Cada inimigo pode acabar com você e sua party se você não tomar cuidado, mas novamente, até eles têm seus aprendizados. Há diferentes tipos de inimigos e fraquezas, basta ir decorando a fraqueza de cada um ou tu dá uma gulgada, né? Isso facilita muito a progressão. A única coisa que tenho a reclamar é que infelizmente os random encounters. Entendo que isso combina com a atmosfera agressiva do jogo, mas não dá, cara. A cada 10 minutos uma batalha é algo que enche muito o saco às vezes. Então eu digo que a única coisa realmente difícil desse jogo é o Puzzle Boy. Sério, vai tomar no cu pro japonês que fez isso.
Uma hora eu ia ter que falar sobre isso. Mas a versão HD Remaster... ela apresenta melhorias gráficas, uma nova iluminação, agora os personagens possuem voz, coisa que no original não possuíam. Algo que é meio polêmico na comunidade, na verdade. Mas pelo menos existe a opção agora, né? E também adicionar a possibilidade de escolher as skills dos demônios na hora de fundir eles. Graças a Deus, velho. Isso era um porre de fazer. Mas bem, agora vamos pros probleminhas, né? O jogo teve um port meio bunda pro Switch, a compreensão de áudio se manteve, eles meteram as cutscenes do original sem remasterizar elas, ficando com uma qualidade bem inferior ao resto e algumas até com bordas toscas, bem feias. Teve diversas DLCs abusivas nesse sentido, como Dante ser DLC, e ainda cagaram muito no final de Demon Ending. Mas apesar disso, ainda é uma boa forma de se jogar e conhecer esse clássico, para os que nunca jogaram ele, né? E bem, para finalizar, vamos falar sobre os conceitos e a história desse jogo. O Nocturne começa com nosso protagonista, Naoki Kashima, indo encontrar seus amigos no hospital abandonado. No caminho ele encontrou protagonistas do Shin Megami Tensei 2, só quem manja da série vai entender essa. E logo parte continuando seu rumo. Ao chegar no hospital, ele se encontra com sua amiga de longa data, Chiaki, e posteriormente seu amigo mais recente, Isamu. Ele pergunta onde está a professora deles, a Yuko, que foi ela mesma que os tinha chamado para aquele lugar. Enquanto o garoto procura, ele acaba descobrindo que o hospital está sendo palco de experimentos por um grupo de cultistas misteriosos, e ele também se depara com Hikawa, chefe desse grupo que o tenta matar usando um demônio, dizendo que todos iriam morrer em breve e que Naoki seria apenas um pouco mais breve que os demais. Mas então a professora intervém no ataque e salva o garoto. Após isso, ambos sobem no topo do hospital e veem um evento apocalíptico acontecendo. Após isso, nosso protagonista tem visões de um garoto loiro e uma velha vestida de preto dando algo estranho para nós. E após isso, nosso protagonista desperta como Demi-Fin, meio humano, meio demônio. E que agora deve vagar pelo que sobrou deste mundo em busca de respostas. Sim, o Nocturne já começa logo com o mundo acabando. Esse evento é conhecido como Concepção e acontece uma vez a cada um grande período, onde alguém que sobrevive deve chegar até a estrela Kagutsuchi, ferramenta de criação divina, enfrentar ela com as suas reasons, para então poder recriar o mundo da maneira que você desejar. Nisso, a trama vai se desenvolvendo, mostrando cada vez mais mistérios, como o porquê a concepção acontece, o que é a concepção, por que ela aconteceu mais cedo dessa vez e por aí vai. Posteriormente, cada um dos personagens vai mostrando seus ideais de mundo e vão despertando suas reasons. E isso chega no nível de profundidade tão grande, com cada final sendo um conceito mais abstrato e diferente que o outro, que um deles é até mesmo semelhante ao final do filme The End of Evangelion. Sim, esse jogo é bem profundo mesmo. Mas só que o melhor disso tudo, Nocturne não é um jogo tão pretensioso assim, visto que sua narrativa é passada com uma ambiguidade que lembra um pouco dos Souls da From Software. E é com toda essa premissa e carga foda que o Nocturne se desenvolve, até mesmo entidades começam a entrar nessa batalha também, como o próprio Lucifer e Metatron, fazendo com que cada escolha nesse jogo seja de muita importância. E isso é outra coisa que paga muito pau nesse jogo. Se você só sair aceitando tudo, vai acabar tendo o final mais fácil do jogo todo, e também o pior de todos. O Nocturne te mostra que aquele que não pensa
por conta própria, apenas segue os outros como um peão, vai acabar tendo um final broxante. Os que não foram atrás de seus sonhos e objetivos, não teve uma razão para viver e lutar, apenas existiu e por conta disso foi usado pelos outros a fim de conseguir realizar seus próprios objetivos, você deve achar suas próprias razões e conseguir batalhar para um fim melhor. Vai ser um caminho muito mais difícil e complicado, vão ter muitos que vão ir contra isso, inclusive pessoas próximas de você podem querer te parar. Mas no final todo esse esforço pode valer a pena, e mesmo se não der certo, você lutou por sua razão. Isso é algo incrível e digno para qualquer pessoa. Chegamos no final do vídeo. Foi uma jornada bem interessante essa que eu tive. Pra começar, eu nunca tinha editado nada na minha vida, nem coisas de PowerPoint, assim, sabe? Tipo, meu conhecimento de edição era mínimo, eu não sabia nada. Eu fui aprendendo as coisas fuçando mesmo, sabe? Eu fui aprendendo na marra como editar, sabe? E muita coisa eu nem tentei arriscar direito ainda, como botar efeitos e essas coisas. E certas partes, como a parte do elevador, ficou meio tosquinha, sabe? Porque os bonecos ficaram com fundo branco de fundo enquanto dançavam e tal. E ficou meio paia. Mas, Aí eu terminei a edição, né? Mas pra parte do áudio tava ficando complicado, então eu baixei a edição inteira e coloquei em outro projeto, né, que é assim que eles chamam, em outro projeto, e comecei a editar através do vídeo, então certas coisas não tinha como mais mudar, e nossa, cara, foi uma puta jornada. Foi algo muito interessante mesmo, eu me diverti muito fazendo esse vídeo, na moral, e como eu amo esse jogo, a franquia Shin Megami Tensei também, eu fui me sentir na obrigação de terminar esse projeto, sabe? De terminar esse vídeo. Foi algo muito divertido mesmo. Eu adorei fazer esse vídeo. Assim, foi bem trabalhoso. Tive várias complicações no meio do caminho. Mas eu me diverti bastante fazendo esse vídeo. E eu também queria deixar aqui um espaço para agradecer aos meus amigos, todo mundo que me apoiou e tal. Em especial o Rian e o Pet, que ambos me apoiaram demais. Eu primeiramente confiei esse projeto a eles, falei sobre esse projeto a eles primeiro, eles me apoiaram demais, me deram dicas no roteiro, sabe? Foi uma ajuda assim muito, sabe? Não sei, não tenho palavras para agradecer eles. São os puta amigos meus, eu amo demais eles. E também a minha amiga Kate, que fez todas essas artes que vocês viram no meio do vídeo. Ela desenha bem demais e me apoiou demais também. Eu sinto uma obrigação também de recomendar ela aqui. Ela tem Twitter também, mas ela tá meio afastada recentemente. Mas ela vai voltar alguma hora. E quando ela voltar, com certeza vou recomendar ela aqui de novo. Porque a menina tem bastante talento mesmo, os desenhos dela são incríveis. Queria dar uma atenção também pro meu mano Kevin, que fez um vídeo do Strange Journey, falando do porquê ele gosta tanto daquele jogo, e é um vídeo bem bacana, ficou bem bom mesmo, recomendo, vou até deixar na descrição aqui, porque é um vídeo bem legal e acabou me inspirando um pouco também para querer fazer logo esse vídeo sobre o Nocturne também. E para quem aguentou, né, ver um vídeo inteiro com uma qualidade de edição bem duvidosa, meus mais sinceros, muito obrigado mesmo, e até a próxima.